Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gente, é diferente subir para pregar. Às vezes as pessoas falam assim, mas você louva e tal. Gente, é diferente. Eu estou tremendo aqui que nem vara verde. Mas é aquilo, quando o Senhor nos dá algo para fazer, eu creio que Ele nos capacita, amém? Eu gostaria que, antes de mais nada, você pudesse fechar os seus olhos. Eu sei que o Gustavo já orou. Mas eu queria que, nesse momento agora, você fizesse uma oração por você. Você colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu louvo ao Senhor e sou grata ao Espírito Santo de Deus, porque quando eu estava sentadinha ali participando, vai me ouvindo enquanto você vai se apresentando ao Senhor. Eu estava sentadinha ali louvando ao Senhor junto com o Ministério de Louvor, e eu falei, Senhor, será que a palavra que o Senhor colocou no meu coração é a palavra que o Senhor quer entregar para a sua igreja nessa noite? E eu pedi ao Senhor um sinal. E quando o louvor começou, e os louvores foram falando que Jesus é a nossa vida, eu te louvarei enquanto eu viver, tu és a minha vida, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu senti no meu espírito que era realmente essa palavra, porque tudo que o Espírito Santo vai falar hoje com você está envolvido e englobado naquilo que foi cantado, ministrado nessa noite. E por que, pastora, que você está pedindo para eu orar por mim? Porque, além de Jesus, não há ninguém que conheça você melhor do que você mesmo. Então, apresente ao Senhor a sua vida agora. Você orou por mim e agora eu quero orar por você. Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a autoridade que o Senhor deu para nós enquanto igreja, eu quero aqui, Senhor, pedir a Ti que o Senhor possa olhar, tocar no coração, na mente, na vida de cada um irmão, irmã, que entrou, a Deus, nesta igreja, que entrou hoje neste culto. Senhor, olha para o coração de cada um de nós. Eu peço, Espírito Santo, que você venha trazer cativo a Ti todo pensamento, toda mente agora seja liberada para receber a poderosa e frutífera palavra do Senhor. Que todo coração fechado venha se abrir, que toda mente presa por pensamentos ou sofismas venha cair por terra agora todos esses pensamentos, e na autoridade do nome de Jesus eu declaro mentes livres, mentes abertas, mentes receptivas, como foi orado aqui, nós concordamos com esta oração, e que para a glória do Teu nome o Senhor possa ser glorificado e que nós possamos entender que o Senhor é a nossa vida. Amém? E eu queria convidar, nossa, que amém fraco, amém? Pergunta para esse irmão que está do seu lado bem assim, você está vivo? Será que está vivo, gente? Cutuca ele aí, ei, você está vivo? Nossa, pastora, que pergunta meio óbvia, né? Se eu estou aqui é porque eu estou vivo. Mas você sabia que, às vezes, a pessoa ela pode estar viva fisicamente, mas morta espiritualmente do seu lado? Entendendo isso, pergunta para essa pessoa de novo, você está vivo? E aí? O que ele te respondeu? Sim? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio. Capítulo 30, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Isso, Deuteronômio, capítulo 30. Nós iremos ler o versículo 19 e 20. Antes de ler aqui a palavra do Senhor com você, eu não sei se você recorda, mas o mês de setembro nós temos uma campanha a nível mundial, que é a campanha do Setembro Amarelo.
né? E o que essa campanha aborda? Essa campanha é uma campanha que aborda contra o suicídio. E foi direção do Senhor que esse mês de setembro, nos cultos fé, nós pudéssemos falar sobre vida. E hoje nós vamos entender o que é a nossa vida. Quem achou diz amém? Vamos ler assim a palavra do Senhor. Diz assim, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Escolhe, pois, a vida. E como eu estava falando, nesse mês de setembro há uma campanha maciça valorizando a vida contra o suicídio. E muitas vezes nós vivemos sem valorizar esse dom tão precioso que Deus nos deu. A vida, ela nos foi dada pela graça de Deus. Graça, favor imerecido do Pai. Graça que, por amor a você, fez com que um ato generoso de amor pudesse te gerar uma vida e vida em abundância. De acordo com a biologia, que é a ciência que estuda a vida, bio significa vida, a biologia define a vida como um ato sistêmico, bioquímico, autossuficiente, que pode passar por processos. Alguns filósofos até dizem que a vida é algo tão complexo que é difícil até de você definir a vida. Porque a vida, se você for olhar, ela tem o quê? Processos. Você é gerado no ventre, você nasce, você cresce, você vira fase adulta e você envelhece e você morre. Mas a vida que nós vamos falar hoje é uma vida que não tem fim. É uma vida eterna. É uma vida que o próprio Deus, Ele planeou para nós. E eu queria que você perguntasse ao irmão do seu lado bem assim, o que você tem feito com a sua vida? Ele te respondeu alguma coisa? Não? Muda a pergunta. Vira para ele e fala bem assim, o que você tem feito com a vida que te foi entregue? Oi? Pastora, que vida é essa? A gente já vai ver. Que vida é essa? Esse texto que nós lemos, se você for andar um pouquinho mais para trás, começar a ler o livro de Deuteronômio, você vai lá, Deuteronômio 28, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre esse capítulo da Bíblia que descreve todas as bênçãos de Deus. Você vai ver que o Senhor, Ele vai falar com Moisés no monte de Gerizim, vai falar sobre todas as bênçãos que Ele pode dar ao povo de Israel. Tanto que Gerizim é considerado o monte da bênção de Deus. E se você for caminhando ao longo dos textos, você vai ver que no 29, ele declara o seu conserto com o seu povo. O povo de Israel, você conhece a história, era um povo que, ao mesmo tempo que amava o Senhor, quando passava uma dificuldade, ele fazia o quê? Abandonava o Senhor. E se você for ver ao longo de toda a Bíblia, o Senhor, Ele vai gerando um processo de resgate do povo de Israel e da igreja. Né? E quando você chega no capítulo 30, você vai ver que é um capítulo em que Deus, Ele vai exercer a sua misericórdia com o seu povo.
E ele vai falar com Israel: Israel, eu coloco diante de você a opção de você escolher. Escolher a vida ou escolher a morte. O que você escolhe, Israel? É isso que o texto vai falar. Ela vai falar sobre isso. Eu tenho o céu e a terra por testemunha contra ti, que eu tenho proposto a você. O nosso Deus é tão amável, Ele é tão carinhoso, que Ele cria o homem, dá ao homem a terra, o direito de dominar, de governar, e aí nós, através de Adão e Eva, caímos no pecado, nos afastamos de Deus, Deus gera um plano de resgate para o seu povo, resgata o seu povo, e quando Ele chega com o povo de Israel, Ele fala: olha, eu estou propondo a você. Se você é dono de alguma coisa, você precisa propor algo para essa coisa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Você já é dono dela. Você não tem que propor. É seu e ponto. Só que o Senhor, Ele entende que o homem foi criado à imagem e semelhança dele. E ele é dotado de algumas qualidades que o próprio Senhor exerce. O Senhor, ao invés de chegar para o homem e falar: eu te dou uma ordem, escolha a vida. Porque Deus podia fazer isso, não podia? Não foi Ele que criou você? Não é Ele que é seu dono? Ele podia. Só que o amor de Deus e a misericórdia de Deus é tão grande que Ele faz assim: olha, eu proponho a você que você escolha a vida. Porque se você escolher a vida, você vai ter isso, isso e isso. Você quer saber as bênçãos? Lê Deuteronômio 28. E aí, a gente vai vendo ao longo de toda a Bíblia, no Velho Testamento, esse processo de resgate do Senhor. Um exemplo que a gente pode citar aqui, por exemplo, é no livro de Ruth. Quem já leu o livro de Ruth aqui? História linda, né? O que o Senhor quer dizer com o livro de Ruth? Quer dizer um processo de resgate. Boaz resgatando a honra, a dignidade de Ruth. Se você anda mais um pouquinho para frente, você vai ver a história de Oséias. Quem conhece a história de Oséias? O que Deus fez Oséias fazer? Deus fez Oséias escolher uma prostituta chamada Gomer para casar com ela. E falar com ela assim: olha, apesar de você se adulterar, apesar de você me enganar, me trair, eu vim aqui te buscar. Gente, o Senhor falava com Oséias assim: olha, vai lá dentro do postíbulo, pega Gomer, traz ela de volta, limpa, dá banho nela, ama ela de volta. Mas Senhor, vai. Mas Senhor, ela pertenceu a vários homens. Vai. Porque é dessa forma que eu amo a minha igreja. Cuida dela. Vai até onde ela está. E a Bíblia diz que Oséias obedecia ao Senhor, pegava o Gomer, obedecia tudo, e de repente ela amava ele, mas de repente ela saía e voltava para o mesmo lugar. E o que o Senhor falava: Oséias, vai de novo. Pega ela de novo. Cuida dela de novo. Ama ela de novo. Porque é desse jeito que eu amo os meus filhos, que eu amo a minha igreja, que eu amo o povo de Israel. E quando você vai andando mais um pouquinho, você vai ver que Deus manda Jonas ir até um lugar chamado Nínive. Um povo que era totalmente rebelde, que não amava, que não honrava o Senhor. E ele ia até lá e falava: Jonas, vai lá naquela cidade. Diz para aquela cidade se arrepender dos seus pecados, porque eu amo, eu quero ter eles para mim. E Jonas falou: não, eu não vou não. Não vou não, Senhor, porque aquele povo pode me matar, aquele povo não merece. E Jonas tentou fazer de tudo para não ir, você conhece a história. Mas acabou, que o amor do Senhor venceu. E Jonas teve que ir até Nínive. E o plano do Senhor não acaba isso. É só um exemplo que eu te dei no Velho Testamento. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, Ele não manda profeta casar com ninguém.
Ele não manda profeta e anunciar ninguém. Ele envia o seu próprio Filho. Para que eu e você pudéssemos ter oportunidade, mais uma vez, de sermos resgatados com a vida de Cristo. De sermos resgatados com a vida daquele que nos amou eternamente. Daquele que nos ama. E aí você conhece João 3,16, que está escrito o que lá, gente? Porque Deus, fala comigo, porque Deus... Fala mais alto, que deu... Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha o quê? A vida eterna. E mais para frente, João 10:10 diz, eu vim, Jesus dizendo, para que você tenha vida e vida em abundância. Você já conseguiu definir o que é abundância? O que é uma coisa abundante? É uma coisa que transborda, é uma coisa que não tem fim. É uma coisa tão... que às vezes a gente não consegue nem definir o que é. Uma vida abundante. E quando eu perguntei ao Espírito Santo, eu falei bem assim, Espírito Santo, tudo bem, mas por quê que o Senhor pediu para escolher a vida ao povo de Israel, que não merecia? E a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente vai com espírito de justiceiro, né? E você fala bem assim, não merecia não, Jesus. Mas por quê? E aí o Espírito Santo me fala assim, porque a vida sou eu. Há um clamor desesperado. Mas não é desesperado de preocupação, não. É desesperado de amor. Para que você o escolha. Para que você entenda que a sua vida é Ele. Não importa as voltas que você dê. Não importa quantas vezes você volta para o mesmo lugar. A vida dele, se você quiser, corre dentro de você. A vida dele, se você quiser, ela pode sim tornar sua. Na verdade, ela já é. Quando eu li essa palavra e me saltou aos olhos, escolhe, pois, a vida. Eu me senti tão amada que eu falei, Deus, que amor é esse? Que o Senhor, dono do universo, ao invés de me mandar, ao invés do Senhor me impelir, o Senhor me pede, me propõe, me escolha. Deixa eu ser a vida que eu quero ser para você. Quem sabe você entrou aqui nessa noite meio desorientado, porque você acha que a sua vida não está lá legal conforme você planejou na idade que você está? Porque eu tenho certeza que você fez planos e faz planos. Talvez você não esteja fazendo planos agora porque está frustrado ou frustrada, desanimada. Mas eu quero dizer para você que se a vida de Deus fluir dentro de você, as coisas podem sim estar difíceis, mas Ele é fiel para realizar todas elas, infinitamente mais. Nós lemos esse texto aqui no início, do que tudo aquilo que você pensou e imaginou, conforme o poder dele que opera em você, que opera em nós, como diz o texto. E aí você caminha no texto e você pergunta assim, meu Deus, será que a vida que eu tenho vivido hoje é a vida abundante que o Senhor planeou para mim? Você já fez essa pergunta? Será que a vida que eu tenho levado hoje, a vida que eu tenho vivido hoje, é a vida que Deus desejou para mim? É a vida que Deus planejou para mim?
E aí eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, como é que a gente escolhe essa vida? Como é que eu faço para escolher a vida que é Jesus? E a resposta está no texto. E eu quero compartilhar com você aqui 3 ações que nós podemos fazer para escolher a vida que é Jesus. Pastora, aonde está escrito que Jesus é a vida? Abre aí sua Bíblia, João 14, versículo 6. Jesus é tanta coisa, né? E uma das coisas que Ele é a vida. Você conhece esse texto? O que está escrito aí? Pode ler mais alto. Se você precisava de um texto para entender que Jesus é a vida, esse texto está aí. Porque às vezes a incredulidade da gente é tão grande que não basta uma pessoa falar, que não basta uma pessoa dizer, olha, Jesus é vida, Jesus tem vida para você. Às vezes você precisa ver. E Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida que foi entregue por amor a você. E como eu escolho essa vida? Eu quero partilhar com você 3 ações que nós temos que fazer. Primeira coisa é aceitar. Pastor, aceitar Jesus como meu Salvador é um bom começo. Mas não para por aí. E isso fez tanta clareza na minha mente, que eu vou compartilhar um testemunho pessoal. Eu já havia recebido o chamado pastoral, desde adolescente. Eu sou jovem, tá, gente? Não parece, mas eu sou. Só que eu nunca aceitei. Eu lembro que meu avô, uma vez, ele orou por mim, e ele orava em relação a esse ministério, e eu orava assim, Senhor, eu não quero, eu não aceito, eu rejeito, eu quebro todas as palavras que Ele está dizendo sobre mim agora. Na mesa, assim, ó, do jantar. Ele, filho, eu preciso orar por você. Eu falei, oração sobre o quê, vô? Aí ele, eu preciso passar unção sacerdotal para você. Eu falei, eu já disse que eu não quero. Eu já disse que eu não aceito. Aí ele, mas eu preciso. E aí eu entendi que era necessário para ele. Aí eu falei, então tá. Por amor ao Senhor, eu deixo o Senhor orar sobre mim. E aí ele fez a oração. E eu, dentro de mim, na minha mente, não aceito, não quero, eu rejeito, eu não quero, eu não vou ser. Paguei a língua, né? E aí, quando o Senhor, as coisas foram acontecendo conforme a vontade do Senhor, e eu vi que eu não tinha para onde fugir, eu decidi aceitar. Só que, meu irmão, aceitar não significa que você vai amar. Quer ver um exemplo? Você vai pedir perdão para alguém. Essa pessoa aceitou o seu perdão, mas significa que ela ama você? Não. E aí eu comecei a fazer, quando eu comecei a perceber que eu não amava esse chamado e que eu tinha que fazer algo, porque era um plano do Senhor na minha vida, eu comecei a orar, pedindo ao Espírito Santo, me dá amor por esse chamado. Alguns aqui conhecem meu testemunho. Me dá amor por esse chamado. Senhor, me ensina a amar as pessoas como ovelha, como o Senhor ama. Porque eu não escolhi isso. Eu nunca quis ser isso. Então, me ensina a amar. E o Senhor foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando. E eu ainda não acreditando, eu falei, Senhor, eu quero sinais. Que de vez em quando eu sou meio gideoa.
Senhor, eu quero sinais, eu quero evidências de que eu estou amando esse chamado. E aí, meu irmão, quando eu começava a compartilhar com as pessoas, e aí, como é que está a faculdade de medicina? Não, eu não estou na faculdade de medicina, larguei a faculdade de medicina para virar pastora. As pessoas começavam a chorar. E eu, mas você está chorando por quê? Eu sabia. Era só uma questão de tempo. E eu, oi? E aí o Espírito Santo, gente, o que eu mais temia aconteceu. Cheguei ao Brasil, fui visitar a família, roda de primos, tios, papagaio e periquito, e aí a pergunta que eu não queria responder, e a faculdade? Então, a faculdade. Eu recebi o chamado pastoral. Larguei a faculdade e entrei no seminário, que foi o Carisma. Gente, as minhas tias começaram a chorar. Eu falei, gente, isso não é normal. Falei, não é normal, como assim, gente? A sobrinha de vocês estava fazendo medicina, 2 anos de medicina, larga a faculdade para atender um chamado do Senhor. E aí o Espírito Santo falou assim, você não queria sinais? Você não queria evidências? E aí onde eu falei bem assim, realmente, eu tenho que amar isso. E eu comecei a orar desesperadamente, falando, Senhor, me dá amor, me dá amor, me dá amor. E hoje eu amo cuidar daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Não é fácil. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Não é fácil você amar aquilo que você nunca quis. Não é fácil, mas o amor que excede a todo entendimento humano, assim como a paz que excede a todo entendimento humano, faz você aceitar. Então eu quero dizer que o primeiro passo para você escolher a vida que é Jesus é você aceitar Jesus. Mas você tem que primeiro reconhecer quem Ele é e o que Ele fez e o que ainda pode fazer por você. É só levantar a mão e dizer, Senhor, eu te aceito? É vir aqui na frente fazer oração, Senhor, perdoa os meus pecados, a partir de hoje, não. Isso é só um ato público. Atrás disso, você tem que reconhecer quem Jesus é. Porque você só aceita aquilo que você entende. Você vai assinar um contrato sem você entender o que o contrato diz? Não, você não é doido. Você não é doida? Você aceitou porque você reconheceu quem Ele é. O que Ele fez por você. E depois de você reconhecer, na aceitação, você tem que se arrepender do que você fez. Das coisas erradas que por ignorância, talvez, porque você não conhecia a verdade, você cometeu. Os erros que você cometeu. Se arrepender ao Senhor de todo o seu coração. E depois de você se arrepender, você se quebrantar diante do Senhor. Você se humilhar. Ser sincero diante do Senhor. Declarar aquilo que está dentro do seu coração. Porque, meu irmão, não se engane. Às vezes nós oramos, mas o nosso coração está cheio de coisas ao contrário das palavras que nós falamos. E não adianta você querer gambelar o Senhor, porque Ele conhece você. Salmo 139 é a descrição de como Deus te conhece. E quantas vezes você fica falando, Senhor, Senhor, não sei o que, no seu coração você está lá com aquela raiva e tal. Seja sincero e fala, Senhor, meu coração está cheio de raiva que eu não consigo orar. Senhor, eu estou tão assim que eu não consigo nem descrever o que eu estou sentindo. Quebrantamento, humilhação. Porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará.
Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará, porque Ele vê a sinceridade do seu coração. Ô gente, você quer um homem mais cheio de defeito que Davi? Você já está careca de ouvir isso. Assassino. Adúltera. Quer ver? Fala mais o que Davi era. Estrategista de guerra. Sendo que o adultério é um dos pecados que Deus abomina. Não é? Não é isso que a palavra fala? E como é que o Senhor chama Davi? Homem? Segundo o meu coração. Eu amo os paradoxos de Jesus. Amo. Um homem segundo o meu coração. Mas por quê, pastora? Porque quando você lê o livro de Salmos e você vê os salmos que são escritos por Davi, Davi, ele é sincero. Senhor, eu matei mesmo. Senhor, mata lá, ó. Aniquila os meus inimigos lá, ó. Eu estou cheio de ira. Senhor, o meu travesseiro parece uma piscina, de tanto que eu choro. Ele era sincero diante do Senhor. Um dos caminhos para você aceitar é se quebrantar. A segunda ação que eu quero partilhar com você é amar. O texto diz assim, olha, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Amando ao Senhor, amar o Senhor de todo o seu coração. Qual é o primeiro mandamento, gente? Ama ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E aí quando você ama, você consegue estar longe da pessoa? Você quer estar perto, você quer intimidade. Então você ama tendo intimidade com Ele, conhecendo quem Ele é. Já? Gente, realmente passa rápido, meu Deus. Agora eu sei o que o pastor João sente. E terceiro e último, obedecer. Quem ama, obedece. Quantos pais falam isso para os seus filhos? Quem ama, obedece. E o texto diz assim, olha, dando ouvidos à sua voz, obedecendo aquilo que Deus tem falado com você, conhecendo os princípios do Senhor. Nosso pastor sempre fala que o nosso Deus é um Deus de princípios e Ele não abre mão dos princípios, por mais que Ele te ame. Povo de Israel, por mais que Ele amasse o povo de Israel, Ele nunca abriu mão dos princípios. Ele dava uma oportunidade para Israel se arrepender, reconhecer as suas falhas e os seus erros e se voltar novamente para o Senhor, puros e íntegros de coração. Mas Ele jamais. Tanto o que aconteceu com o povo de Israel? De acordo com a história, não a história da Bíblia, mas os historiadores, a distância do Egito a Canaã levava 11 dias. Quantos anos Israel ficou no deserto? Por quê? Porque desobedeceu, porque quebrou princípios. O que você tem desobedecido e quebrado princípios de Deus na sua vida? Está fazendo você, ao invés de chegar na terra prometida em 11 dias, está dando 40 anos volta no deserto da sua vida. É o quê? Nessa noite o Espírito Santo, ele te traz a reflexão. Escolher a vida é você escolher obedecer à lei de Deus, amar ao Senhor. E só faz isso quem quebra o seu orgulho. Só faz isso quem se humilha diante do Senhor. Pastor, esse orgulho é orgulho de você admirar a pessoa? Não, não, não. É o orgulho de você não se deixar ser corrigido. É o orgulho de quando o Espírito Santo te exorta em algo que você fez de errado. Você finge que não ouve. Você finge que não vê.
Quebrar o orgulho faz parte de você obedecer a Deus e assim escolher a vida que Jesus se entregou para te dar. E de dar de uma forma gratuita, viu? Porque o preço Ele já pagou. O preço Ele já pagou. Ele pagou com o sangue precioso dele. E Ele se tornou vida. A palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, verbo, a Bíblia diz que a palavra é viva. Tem vida. Para ser a sua vida. Para ser a vida que você precisa para herdar a vida eterna. Então, meu amado, o convite para você nessa noite: escolhe a vida que é Jesus. Escolhe aceitar, escolhe amar, escolhe obedecer aquilo que Jesus se fez por você. Quando você não valoriza a sua vida, você não valoriza Jesus. Porque como nós lemos a definição, Jesus é a vida. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar agora. E aí, eu quero que você olhe de novo para esse irmão que está do seu lado e repita a pergunta que você fez lá no início. O que você tem feito com a vida que te entregaram? Uma pergunta, não tem vergonha não. O que você tem feito com a vida que te entregaram? Fala assim, eu vou melhorar a pergunta para você. O que você tem feito com Jesus? E aí? O que você tem feito com Jesus? Fecha os teus olhos agora. Enquanto nós louvamos, que o Espírito Santo possa trazer na sua memória agora a reflexão da resposta dessa pergunta que foi feita. O que você tem feito com a vida que Deus entregou a você? E não foi qualquer vida, foi a vida de Jesus Cristo, seu Filho. Eu tenho certeza, se você é mãe, se você é pai, você não teria coragem de entregar o seu filho para morrer por alguém que por vezes te rejeita, que por vezes te desobedece. Você não teria essa coragem, mas o nosso Deus, Ele teve. O nosso Deus, Ele teve coragem de se entregar através de Jesus para você. E o pedido dele nessa noite é: escolhe, pois, a vida. Escolhe Jesus, me escolha. Escolhe a mim, porque eu sei que pensamentos eu tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. O fim que às vezes você nem consegue imaginar, porque a sua alma está tão amargurada que transforma a sua vida em um oceano de tristeza. Mas nessa noite, eis que a vida se apresenta a você. Nessa noite, a vida de Cristo quer ser a sua vida. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha. Será que você pode declarar isso? Minha colheita, minha herança. Será que você pode dizer: se eu me humilhar, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, o que é que tem custado para você? que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor.
Será que Ele tem sido a sua fonte? Será que Ele tem sido a sua herança? Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você identificou nessa noite, através dessa palavra, que a vida que você tem ainda não é a vida de Jesus, e que nessa noite você deseja ter essa vida, a vida que é apresentada a você, levanta sua mão. Glória a Deus, aleluia. E se você, assim como Gomer, talvez andou num caminho certo e se afastou, e você reconheceu que você precisa se humilhar e trilhar o caminho de volta à vida que é Jesus, levanta sua mão, fica com a sua mão estendida, você que levantou e aceitou, você que quer entregar a sua vida a Jesus. Isso. Eu gostaria de pedir que você viesse aqui na frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem cá. Eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre você a vida de Jesus. Vem, pode vir. Pode vir, pode vir. A vida de Jesus, a vida é dele. Vem. Oh, aleluia. Oh. Sua mão adora, porque pessoas reconheceram que a vida é de Jesus. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Ele está ouvindo o seu clamor nessa noite. Humilhe-se diante da presença do Senhor e Ele te exaltará. Que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Será que você pode aí no seu lugar glorificar o Senhor? Será que você pode agradecer ao Senhor pela vida que foi dada a você? Eleve suas mãos, comece a dizer palavras de adoração ao Senhor. Abre os seus lábios em gratidão pela vida que foi dada a você nessa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fez com que elas entendessem que a vida é o Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor convenceu que a única vida, que o único caminho que existe, que a única verdade que existe é o Senhor. Nós como igreja nos alegramos. Nos alegramos. Eu gostaria que você que está aqui à frente abrisse os seus olhos e olhasse para mim. É tão bom quando a gente reconhece quem é Jesus e a importância que Ele tem nas nossas vidas. Eu sei que a partir de agora, talvez, você possa estar pensando assim: eu vou dar uma chance porque é uma oportunidade, fazer algo que eu nunca fiz. Mas eu quero te dizer que isso não é só uma oportunidade, não é mudança da sua vida. Se você realmente deixar Jesus tomar conta de você, Ele vai mudar o seu nome. Ele vai mudar a sua história. Ele vai apagar tudo aquilo de ruim que o seu coração carrega, que domina a sua mente, que te gera raiva, que te gera ira. O Espírito Santo de Deus vai limpar o seu coração. Amém?
para mim, aqui. Eu gostaria que você fizesse uma oração junto comigo. Será que você pode? Amém? Feche os seus olhos e fala assim: Senhor Jesus. Bem mais forte: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que a vida é o Senhor. E eu, com toda a sinceridade do meu coração, decido escolher a vida que é o Senhor. Perdoa, Pai, todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Escreve meu nome no livro da vida, para que nunca mais ele possa ser apagado. E me ensine a te amar como o Senhor ama. Amém? E como igreja, como filhos de Deus, nós queremos pedir a vocês que vocês possam se alegrar, porque hoje é uma novidade de vida para vocês. Hoje a igreja se alegra porque vocês entenderam quem é Jesus e a vida que Ele traz. É uma vida de alegria, é uma vida de verdade. Então eu gostaria de pedir a vocês que, recebendo essa vida de Cristo, na hora que eu disser, vocês vão olhar para trás e vocês vão ver que a vida de Jesus não é uma vida solitária. Que a vida com Jesus é uma vida cheia de alegria. É uma vida que festeja. É uma vida que celebra. E nós vamos cantar. É 1, é 2, é 3. Vira pra lá. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Bem-vindos à vida de Cristo. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Pode Uma acompanhar os irmãos, família, pode acompanhar. vivendo um compromisso do grande amor. Vira pra esse irmão e canta pra ele, ó. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Vira pra esse irmão que tá do seu lado aí e fala bem assim: você entendeu o que é a vida? E aí, o que você vai fazer com ela? Amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome porque tu és maravilhoso, tu és santo, tu és lindo, cheiroso, Jesus, demais. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que veio hoje, no meio da semana, renovar a sua fé, a sua energia, a sua força, ouvindo e adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, se alimentando. Leva-nos em paz para os nossos lares, que o Senhor possa nos proteger, a nossa entrada, a nossa saída. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, essa semana possa terminar mais que abundante na presença do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você até sábado, até domingo. Amém. E você que está aí em casa, que Jesus te abençoe, te proteja, te guarde, que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus.